Jejum intermitente é um nome que está por toda a parte, né? Mas a pergunta que não quer calar é: será que funciona mesmo? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso para separar o que é marketing do que a ciência de fato nos diz. Essa é a grande questão, certo? O jejum intermitente é vendido por aí quase como uma fórmula mágica para emagrecer. Mas será que a ciência concorda com isso? É o que a gente vai investigar agora. Para a gente entender por que o jejum intermitente ficou tão popular, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o cenário geral das dietas. Afinal, por que estamos sempre procurando o próximo grande método? Olha só esse número, 2,1 bilhões. Essa é a quantidade de pessoas no mundo que vivem com sobrepeso ou obesidade. É um desafio de saúde gigantesco e que, claro, alimenta essa busca sem fim por dietas que realmente funcionem. E é aqui que mora o X da questão. Muita gente que tenta uma dieta mais tradicional, tipo contar calorias, até consegue ver um resultado ali no começo. Só que manter essa perda de peso a longo prazo, nossa, esse é o verdadeiro desafio. E essa dificuldade que abre as portas para novas abordagens. E agora, o mais interessante da nossa conversa. A nossa fonte. A gente não está baseando essa análise aqui numa opinião qualquer, não. Estamos usando uma revisão Cochrane, que é basicamente o padrão ouro da evidência médica. Ela pega os resultados de vários estudos de alta qualidade e junta tudo para dar a conclusão mais confiável possível. Então, é nesse cenário, nessa busca por algo que funcione de verdade, que o jejum intermitente aparece como digamos, um forte concorrente no universo das dietas. Mas afinal, o que é isso? A definição é bem simples, na verdade. Em vez de focar no que se come, o jejum intermitente foca em quando se come. É basicamente alternar janelas de tempo em que se alimenta com janelas de jejum. E existem várias formas de fazer isso, tá? As mais conhecidas são a alimentação com restrição de tempo, como aquele método famoso de 16/8, o jejum periódico, como a dieta 5/2, e também o jejum em dias alternados. Cada um tem um ritmo diferente para essa brincadeira de comer e jejuar. Muito bem. Com tudo preparado, chegou a hora do confronto. O jejum intermitente é mesmo melhor que as outras dietas? Vamos ver o que a ciência, no seu mais alto nível, tem a dizer sobre isso. E no primeiro round, a gente tem o desafiante popular, o jejum intermitente, contra o campeão já conhecido, o aconselhamento dietético padrão, que geralmente é aquela restrição contínua de calorias. Quem será que leva melhor? E olha, o resultado pode ser uma surpresa. A conclusão da revisão é bem clara. Quando você compara o jejum direto com a dieta de restrição de calorias, parece que não tem uma diferença significativa na perda de peso. Basicamente, a ciência está nos dizendo que essa luta aqui deu um empate. Mas atenção, aqui tem um ponto super importante: o nível de confiança dos cientistas nesses resultados. Para a perda de peso, a certeza é baixa, e para os efeitos colaterais é muito baixa. O que isso quer dizer? Que por causa das limitações dos estudos, novas pesquisas no futuro podem sim chegar a uma conclusão bem diferente. A ciência ainda está com o pé atrás, sabe? Ok? Vamos para o segundo round, então. E se a gente comparar o jejum intermitente com não fazer nada? Absolutamente nada. Aí, com certeza, ele tem que ter uma vantagem, né? Pois é, e de novo o resultado é meio inesperado. Sim, existe uma pequena diferença estatística a favor do jejum. Só que os próprios pesquisadores dizem que essa diferença provavelmente não é clinicamente significativa. Ou seja, a perda de peso é tão pequena que, na prática, pode não fazer uma diferença real na saúde de uma pessoa. E quanto aos efeitos colaterais como fome, dor de cabeça, eles existem, sim. Mas o ponto principal aqui é que a ciência, até hoje, não consegue dizer com certeza se eles são piores, melhores ou iguais aos de outras dietas. A evidência sobre isso é simplesmente fraca demais. Então, depois de analisar tudo isso, qual é a conclusão? O que a gente leva para casa depois dessa conversa toda? O veredito do nosso confronto científico é que, no fim das contas, foi um empate. Com base no que a gente sabe hoje, o jejum intermitente não parece ser superior ao aconselhamento dietético de sempre. Não é aquela bala de prata que tanta gente diz por aí. E é muito importante entender por que a evidência ainda é meio incerta. Os estudos foram curtos, então não dá para saber os efeitos a longo prazo. E talvez o mais importante, eles não mediram se as pessoas realmente gostavam de fazer a dieta, um fator que é decisivo para o sucesso. E isso nos leva à conclusão mais valiosa de todas, que veio dos próprios autores da revisão. Se não existe uma abordagem que seja cientificamente superior,
A melhor dieta pode ser simplesmente aquela que se encaixa na vida de cada um. Para algumas pessoas, as regras claras do jejum podem ser mais fáceis de seguir. Para outras, não. A chave do sucesso, parece, não é a magia do método, mas sim a capacidade de mantê-lo. Então fica essa reflexão final. Se a própria ciência mostra que não existe uma dieta que seja inerentemente a melhor, o que é que realmente faz uma dieta funcionar? Talvez a resposta tenha menos a ver com o método em si e muito mais com aquilo que é sustentável, que é prático, enfim, com o que funciona na vida real de cada pessoa.